Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo, a voz graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim, amados, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo no mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, a dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, pra louvor da sua glória. Por isso ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, e suscitando dentre os mortos, e pondo a sua direita no céu, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios capítulo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio
graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto lembrai-vos de que vós noutro tempo eres gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizade. E vindo Ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios, capítulo 2. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso quando ledes, podes perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja,
multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que a vossa glória. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opere, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todo vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu que é, senão que também antes tinha descido. A parte mais baixa da terra, aquele que desceu, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Girai-vos
e não piqueis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes cede uns para com os outros, guiem-nos misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nome entre vós, como convém a santo. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graças. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas as trevas, mas antes condenai, porque o que eles fazem é o torto. Até diz ele é torpe, mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, primando o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres,
Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem d'água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios, capítulo 5. Filhos, sejam obedientes aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, pra que tudo vá bem contigo e você viva muito tempo sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, criem eles na disciplina, a instrução do Senhor. Servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com respeito e temor, com sinceridade no coração, como se fosse pra Cristo, não só quando estão sendo vistos pra agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo com boa vontade como ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um vai receber do Senhor. Tudo bem que fizer, seja certo ou livre. Tudo bem que fizer, seja certo ou livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com eles, sem ameaça, sabendo que o Senhor de vocês está no céu e que Ele não faz acepção de pessoa. No mais, meus irmãos, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder, vistam toda a armadura de Deus pra permanecerem firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus pra resistir no dia mal, e depois de fazer tudo permanecer firmes. Vistam toda a armadura de Deus pra resistir no dia mal, e depois de fazer tudo permanecer firmes. Fiquem firmes então, com a verdade como cinturão e a justiça como coraça, com os pés preparados com o evangelho da paz, segurando o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando com perseverança, intercedendo por todos os santos e por mim, pra que me seja dada a palavra quando eu abrir a boca, pra anunciar com coragem o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, mesmo em cadeias, pra falar com liberdade
como devo falar. Pra que vocês também saibam como estou e o que faço, tique com o irmão amado. E fiel no Senhor, vai contar tudo pra vocês. Enviei ele pra isso, pra que saibam como estamos e pra consolar o coração de vocês. Paz aos irmãos, amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam o Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Amém. Efésios capítulo 6.